e já estão valendo as novas regras da aposentadoria do INSS. E as mulheres são as mais afetadas. As alterações são em 3 regras de transição. E para falar e explicar melhor todas essas alterações, está aqui ao vivo no estúdio do Jornal no Meio-Dia o advogado previdenciarista Izandir Rezende, ele que já foi presidente da Comissão, de Direito do Idoso da OAB, agora não é mais, mas continua atuante aí em relação ao direito previdenciário. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Camila, boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Tudo bom? Um prazer estar com vocês, um ano maravilhoso a todos, de 2022, de esperança acima de tudo. Sem sombra de dúvida, a Previdência, as alterações nesse momento com relação à aposentadoria, ela vem trazendo especialmente para as mulheres. Por quê, doutor? Porque na nova regra, a mulher aposentava com 30 anos de contribuição e idade 60 anos. Hoje, se permanecer os 30 anos de contribuição, 15 anos são o mínimo, tanto para homem como para mulher, mas nós tivemos uma alteração na questão da idade. Elevou-se a idade dela para 62. Então, quem vai aposentar esse ano, na regra de transição, é bom que a gente esclareça isso, uma das regras por idade, hoje ela precisa ter 61 anos e 6 meses de idade comprovada e, no mínimo, estabelecido 15 anos de contribuição. O ano passado era 61, esse ano 61,5, o ano que vem nós chegaremos nos 62 anos para todas as mulheres nessa regra de transição. Doutor Izandir, no mercado de trabalho, quando a mulher vai entrar no mercado de trabalho, ela já enfrenta problemas, Ela é discriminada em relação aos homens, muitas vezes acaba recebendo um salário menor, e agora os congressistas vão prejudicar as mulheres, ou já prejudicaram, até na hora delas se aposentarem. Olha, o que eles analisam é a vitalidade da mulher. Eles alegam que a mulher tem uma vida muito mais longa do que o do homem. Ou seja, os homens que são sexo frágil. Exatamente, nessas alturas. Então, só que a jornada delas é mais extensa. É muito mais extensa. Tripla, muito mais extensa. Você quer ver uma grande dificuldade que nós estamos tendo hoje, Lúcio? É com relação à mulher do campo. E vou aproveitar essa oportunidade. Todas as mulheres do campo, não tenham vergonha na hora de casar de colocar que você é do campo, que você é uma rural. Trabalhadora Para rural. você ter uma noção, tem interpretações recentes que estão surgindo de juízes, inclusive novos juízes, magistrados, considerar que a mulher do campo, pelo fato de na certidão de casamento dela, na época que ela casou, lá em 1970, 1980, o esposo era lavrador. O constar hoje o nome dela como do lar, nós já estamos tendo dificuldade. E era a regra, E era uma regra. A mulher não era considerada trabalhadora rural, muito embora acompanhasse o marido ali, fizesse diversos afazeres rurais, Então hoje nós estamos começando a ter essa dificuldade. Então casou, coloque você como rural e sempre tenha em mãos, peça a nota fiscal de todo o produto que você comprar no seu nome, no seu CPF. Doutor, então, o senhor já falou de uma das regras de transição, há também a questão da idade mínima, e o sistema de pontos. Como funciona isso? E esses sistemas, essas regras acabam impactando no final no valor da aposentadoria, porque parece que esse valor só diminui, É a impressão que se tem. Olha, está mais difícil de chegar a se aposentar e o valor é menor. Exatamente. A regra de ponto permanece, que é aquela que nós isentamos, nós saímos lá da questão da incidência, sobre a Previdência Social, e ela hoje vem para onde? Em 2022, ela passa a 89 pontos. Então, a mulher tem que ter 30 anos, mais a idade. Tempo de contribuição. 30 anos de contribuição, mais idade. Tem que somar 89 e o homem 99. 35 anos de contribuição, mais a idade. Isso ele sai do fator previdenciário. O que é esse fator previdenciário? O fator previdenciário hoje é um dos índices que eu vou colocar 3 regras. Idade, a minha idade, o meu tempo de contribuição
que é uma regra, e isso daí entra muito no fator da questão da minha longevidade. Qual é o período que eu estou aposentando? Se eu aposentar hoje com 60 anos de idade e eu tenho uma perspectiva de 72, ele vai me jogar esses 12 anos no futuro. Então isso tira muito do aposentado. O que é interessante hoje nós esclarecemos diante de todas essas regras? Porque ela é muito, digamos assim, muito complexa de você poder explicar de uma maneira que todos poderiam compreender. Sim. Mas qual é a melhor forma hoje de se fazer? Primeiro, o pedido administrativo se tornou online. Então você necessariamente hoje precisa de um advogado. Se você contribui hoje acima de um salário mínimo, não deixe, antes de pedir a sua aposentadoria, faça o planejamento previdenciário. Doutor Isandir, pois não. Pode falar. Nessas novas regras, as mudanças são gradativas. A pergunta é, o que está ruim vai piorar mais, é isso? E se ficar ruim, já está ruim. Nós tínhamos 80%, hoje é 60%. A regra hoje eu pego de todo o período contributivo. Antes eu pegava de 94, hoje é todo o período. Então o que é interessante, Lúcio? Não se pede aposentadoria sem saber qual a melhor regra vai ser o seu benefício. Porque eu tenho uma regra de transição de 50%, eu tenho uma regra de 100%, eu tenho a regra por idade, eu tenho a regra por tempo de contribuição e eu tenho uma regra que vai somar exatamente a pontuação. E qual a melhor forma de orientar todas essas pessoas que poderão se aposentar? É fazer um planejamento previdenciário. Que deveria ser, dever do INSS, né, dos servidores orientar, mas não é bem isso que acontece. Hoje, né, para você ter uma noção, por que eu digo isso? Hoje tudo é online. Quando você procura um bom profissional, a petição dele automaticamente já está indo automaticamente para o INSS, pronta, um pedido pela regra da qual ele assiste. Doutor, os nossos telespectadores enviaram mensagens, muita gente com dúvida, né? Um assunto que desperta aí o interesse de muitas pessoas e vou chamar aqui para a gente ler algumas. Olha, a produção já colocou na tela. Boa tarde. Em relação a pessoas cadastradas antes de 1999, houve alteração. Por exemplo, deve ser alguma parente, né? Completou 60 anos, deve ser a mãe. Em 2006, foi cadastrado antes de 99 pela tabela de carência. Ela precisaria de 150 contribuições ao invés de 180, ou seja, 15 anos. Isso mudou? É uma pergunta complexa aí, doutor. Olha, essa regra, todos que estavam na regra anterior e que tinham o direito já adquirido, permanece, que é o caso dela. Então ela não vai incidir essas regras. Ela não vai entrar nessa regra se ela já tinha esse direito adquirido. Essa regra são para as pessoas que não tinham o direito adquirido antes da nova regra, que foi em 2019. Essas pessoas que incidem nas regras estavam prestes a se aposentar, Exatamente. Né? Aquela que hoje, por exemplo, está faltando 2 anos, ele vai ter que recolher mais 1 ano. Está faltando 2 anos, numa outra regra de 100%, vai recolher mais 2 anos, mais 4 anos. Então, cada regra daqueles que estão aposentando, hoje, nós precisamos exatamente ter esse planejamento. Por que isso? Lúcio, uma diferença de 6 meses de contribuição, você tem um ganho hoje com o planejamento, que isso vai te possibilitar saber qual o melhor momento, de quase 700 a 800 reais, dependendo de cada caso. Então, vale a pena fazer o planejamento. Tem mais mensagens de WhatsApp aqui, doutor? Vou chamar para a gente acompanhar. Telespectador mandando aqui. Boa tarde. Trabalho em um hospital e recebo 40% de adicional de insalubridade. Em 2028, faço 25 anos de contribuição e 58 anos de idade. Vou poder me aposentar? É a pergunta aí do Sérgio Lima. Exatamente. A insalubridade é a mesma coisa se permaneceu. 25 e 30 anos para homem, aí nós vamos entrar na questão exatamente da idade. Né? Você tem uma idade mínima, eu acredito que aí ela vai entrar nessa regra dos 62 anos de idade. E para os homens, doutor Isandir? Para os homens é 65. Não mudou, né? Não mudou. Idade mínima. Nem piorou, nem melhorou. Nem melhorou. Nesse caso aqui dela, hoje, a gente quando fala dessa regra, por isso que nós temos que analisar.
Eu posso aposentar com 57, 58 anos? Posso, mas eu tenho que ter os 25 anos completos e com um detalhe, eu preciso de todas as PPA, todas as PPP. Ou seja, você precisa estar munido de documento. Não se aposenta hoje sem buscar... Só para traduzir, PPP é o quê? Perfil pixográfico profissional. Então, é um documento, é um né? documento que você trabalhou em insalubridade ou periculosidade. Ruído é muito comum, exatamente, né, doutor? Ou todos agentes químicos. Se você estiver trabalhando num ambiente assim, tem que produzir esse documento para garantir uma aposentadoria em um tempo menor, né? Melhor para poder melhor, se aposentar, né? melhor. E outra, muitos aposentaram sem serem considerados e que hoje cabe essa revisão. Tem milhares de pessoas, frentistas principalmente, que aposentaram, o INSS não reconheceu, não reconhece, isso a maioria é via judicial e que tem esse direito da revisão. Perfeito. Doutor, obrigada pelas informações prestadas aqui e uma boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos. Obrigado.